Tiago, e se eu não conseguir entubar o paciente? Aí vai dar ruim, né? O paciente vai morrer. Mas não, meus amigos. Existe algo que todo médico deve saber, que é uma habilidade aí que nós médicos, seja você anestesista, clínico geral, você irá ventilar os pacientes. Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos começar hoje uma análise de um caso enviado por um aluno, um paciente com obesidade grau 3, foi entubado pelo nosso aluno Gustavo Costa, cara, nota 10, super dedicado, a gente tá sempre aí trocando experiências e ele recebeu este paciente que para muitos colegas seria um desafio, mas para o nosso querido Gustavo, que é um cara muito dedicado, muito estudioso, foi tranquilo. E quem vê essa imagem, né, olha assim, o que é isso, Tiago? O que é que tem atrás do pescoço do paciente? Por acaso isso são soros? Pois é, meus amigos. Fazer o coxim é uma arte. Você pode fazer com vários objetos. Mas a gente vai conversar aqui sobre a intubação do paciente obeso, as doses que você deve usar, né? Ele falou aqui, ó, paciente obesidade grau 3, sem pescoço, intubado de primeira. Isso aí, meu amigo, sniffing position. E ele falou que usou 3 ampolas de succinilcolina. Obrigado por todo o conhecimento compartilhado. Então, se você olhar para o nosso paciente, você vê. Vamos agora entender o que é que o Gustavão fez aqui, que deu sucesso, né? Ele conseguiu entubar com um sucesso de primeira, sem passar dor de cabeça, sem passar estresse. Nesse tipo de paciente que para a maioria das pessoas seria uma intubação caótica, certo? Então veja só, o paciente ele está numa posição conhecida como sniffing position, que é a posição do cheirador. É uma posição que você projeta a cabeça, a face do paciente, né? Anteriorizando, você faz uma flexão ali do pescoço e acaba que essa projeção da cabeça, né? A flexão do pescoço, ela consegue facilitar a sua intubação traqueal. Eu, como anestesista e durante a minha formação, eu tive a felicidade de intubar pacientes nesta posição, de intubar pacientes em posições piores, em posições como o DDH, que é o decúbito dorsal horizontal, e depois de um tempo você começa a comparar. Qual que é melhor, qual que é pior, qual é a melhor visualização, qual é a diferença entre essas visualizações. Então, essa posição da sniffing position, ou posição do cheirador, ela não é melhor porque eu estou falando ou porque eu acho que ela é melhor, certo? Já existem vários artigos aí, estudos comprovando estatisticamente que essa posição fornece uma visualização melhor e é por isso que eu sempre recomendo que nós façamos essa posição. E apesar de tudo isso, ainda existem colegas, inclusive colegas estes anestesistas, que foram ensinados a intubar o paciente em DDH, decúbito dorsal horizontal, retos, e eles adquiriram esse hábito, só que se você avaliar estatisticamente e na prática também não é a melhor posição, certo? Então é comum nós encontrarmos aí ainda assim colegas não anestesistas e anestesistas intubando os pacientes em DDH, mas como você é meu aluno, você não irá intubar em DDH. Vamos lá? Essa parte do coxim, ela é fundamental para que você consiga intubar um paciente bem, para que você consiga fazer uma preparação para a intubação ser um caminho mais fácil. E até no desafio via aérea teve uma polêmica lá, né? Na hora dos comentários dos nossos jurados, eu vou até colocar um card aqui desse lado. Vai aparecer um card, não sei, eu acho que é aqui, do lado esquerdo. Vai aparecer um card agora para o desafio via aérea, para você ver como é que foi legal o desafio via aérea, mas não vai agora não, deixa para ir no final. Lá foi até, acho que foi o Antônio Prazeres, que ele estava na simulação, né, com o manequim, e na hora da intubação,
o paciente estava com um travesseiro. E naquele momento houve até uma crítica, né, uma observação em relação a ter entubado o paciente com o travesseiro. E não há problema nenhum, meus amigos e minhas amigas, de você entubar um paciente com o travesseiro, porque o que importa é a posição final do paciente. O que não importa é como você vai deixar o paciente na sniffing position. Por isso que eu trouxe essa foto, né? O paciente está posicionado com soros. Tem dois ou três pacotes de soro ali, de 500 ml. E ele ficou numa posição maravilhosa. Ficou muito legal essa posição. Poderia ter sido fronhas, poderiam ter sido lençóis, poderia ter sido um ou mais de um travesseiros. Tanto faz. Poderia ter sido a mão de um colega seu, de uma pessoa da enfermagem, elevando a região occipital do paciente. Então, não tem problemas de você usar soro. Se você está no SAMU, se você está ali na rua e não tem lençol, não tem fronha, não tem problema nenhum. O mais importante é que você consiga deixar o paciente na posição do cheirador. É essa posição aqui. Existe uma referência anatômica que você tem que passar aqui, ó. A linha do externo, ela tem que tocar no mastoide, que é essa região aqui um pouquinho atrás do lobo da orelha, ou tem que passar aqui no ouvido externo. Eu lembro assim, externo, que é o osso externo, e o ouvido externo. Não está perfeita, mas está maravilhosa. Se não está 100%, está 90%. Eu já ficaria super satisfeito. E olha só que pulo do gato aqui que o nosso amigo Gustavo fez, ó. Ele elevou o dorso. Ele fez uma leve elevação do dorso para ajudar a melhorar esse posicionamento do paciente. Você vê que o paciente também, ó, ele tá com aqui o polo cefálico, a região mais proximal da cabeça dele, tá bem próxima ao início da maca, da cama, né? No caso aqui, uma cama de UTI, provavelmente. Então, isso ajuda demais. Às vezes o paciente vai caindo aqui e às vezes a cabeça do paciente fica aqui, ó, na região do ombro. E isso é muito ruim, é muito prejudicial na hora que você vai entubar. Então, duas dicas aí fundamentais. Primeira dica, puxa o paciente o máximo que você conseguir ali para a ponta da cama, né, para a região mais proximal da cama. E a outra dica é que você faça uma elevação aqui do dorso, também é bem interessante e você consegue ter um excelente posicionamento. E você vê que o paciente foi entubado de primeira sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Ele falou que fez 3 ampolas de succinilcolina para esse paciente. Tá, porra, Thiago, 3 ampolas, meu Deus do céu, isso aí não é exagero, não? Não, meus amigos e minhas amigas, usar 3 ampolas para um paciente deste peso aqui, provavelmente ele escolheu a dose de 2 mg por quilo. A succinilcolina, se você for aos livros, a maioria deles fala na dose de 1 a 1,5 mg por quilo. Já outras referências que são menos frequentes permitem você usar de 1 até 2 mg por quilo. Eu, Thiago, prefiro usar 2 mg por quilo. Por quê? Especialmente nesses pacientes de peso maior. Porque os bloqueadores neuromusculares, a succinilcolina, o rocurônio, o vecurônio, o atracúrio, o cisatracúrio, pancurônio, tem até o mivacúrio que eu nunca vi na vida. Enfim, todos eles, você vê que são vários, né? Tem uma propriedade. Então, na verdade, são 2 propriedades. A primeira é, quanto maior a dose, mais rápido é o efeito do bloqueador neuromuscular. Então, se você está fazendo a sequência rápida de intubação, você não quer brincar. Você não quer fazer o bloqueador neuromuscular e esperar 1 minuto. Você quer fazer o bloqueador neuromuscular e daqui a 5, 10 segundos, no máximo, você já quer estar intubando o paciente. Porque a partir do momento que você iniciou a sedação, a tendência é o paciente entrar em hipopneia e depois em apneia total, assim que você faz o bloqueador neuromuscular. Então essa é uma das propriedades. Se você faz uma dose alta, o efeito é mais rápido. Você diminui a latência, que é o tempo de espera, né? Ele fica mais curto. E a outra propriedade dos bloqueadores neuromusculares é quanto maior a dose também, mais tempo ele dura.
A succinilcolina ela vai durar um tempinho a mais, o tempo médio dela é de 5 a 10 minutos. Se você fizer uma dose de 2 mg por quilo, pode durar uns 10 minutos. E o rocurônio, que é o grande competidor aí da succinilcolina, pode durar meia hora, 40 minutos. Então, meus amigos, pressupondo que esse paciente ele pesa 150 quilos, 140 quilos, você no mínimo aí tem que fazer a dose de 1,5 ampola de succinilcolina. A ampola tem 100 miligramas, você faria 150 miligramas até 300 miligramas, que foi exatamente o que o nosso colega fez. E eu teria feito exatamente igual. Seria a escolha do Tiagão aí também, fazer uma dose mais caprichada, porque nos pacientes obesos, nós sabemos que na maioria das vezes não são intubações tranquilinhas, né? Você tem que fazer uma preparação legal, você tem que fazer uma sedação legal para que o resultado também seja legal. Você não pode cometer vacilos nesse paciente aí. Não significa que esse paciente seja uma viéria difícil, certo? Um paciente obeso, ele pode se tornar viéria difícil para quem não otimiza ele. Aí ele vai virar uma viéria difícil. Por exemplo, esse mesmo paciente, se não estivesse nessa posição, se ele estivesse em DDH, deitado no chão, por exemplo, e se tivesse com a sedação ruim, eu, Thiago, não conseguiria intubar ele. Apesar de toda a minha experiência com intubação orotraqueal, eu não conseguiria intubar, porque a intubação orotraqueal vai muito mais além do que o ato mecânico de você pegar o laringoscópio e laringoscopar o paciente. A intubação orotraqueal, ela inclui a preparação, o posicionamento, a pré-oxigenação, a sedação. Então são fatores que agrupados, que em conjunto dão uma laringoscopia facílima. E às vezes você tá lá, na época que eu estava aprendendo, né? Eu ia com o chefe preparava o paciente, deixava ele maravilhoso, fazia uma sedação top, e eu ia e intubava para... Poxa, fácil demais, bicho. Intubação é moleza, R1, né? Mano, esse negócio aqui é tranquilo demais. Intubação, se botar qualquer um agora, eu intubo. E aí, depois de um tempo, você vai preparar o paciente sozinho, né? Você escolhe a sedação e tal, e começa a dar ruim. Suas escolhas não são tão legais, você não consegue fazer um posicionamento tão legal assim, a sua sedação ainda está sendo melhorada. E aí o resultado final também não é tão agradável, né? Você vai sofrer muito mais, tá certo? Então, ó, lembre-se, lições deste vídeo. Coxim pode ser feito com qualquer coisa, inclusive com soros, que é o que está sendo feito aí. Soros envolvidos em um lençol. A sedação tem que ser ótima. Das 3 medicações, dos opioides, dos hipnóticos e dos bloqueadores neuromusculares, a que tem mais resultado de facilitar a intubação são os bloqueadores neuromusculares, certo? E é geralmente a medicação que as pessoas menos fazem. Só que nós temos que fazer as 3, obviamente. E o bloqueador neuromuscular, em termos de melhorar o resultado final, ele é o mais predominante, certo? Então, vamos usar bloqueadores neuromusculares. Como eu sou o representante mundial da ONU dos bloqueadores neuromusculares, eu advogo o uso deles. Todos os meus alunos usam com muito sucesso, dá muito certo. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Para finalizar a nossa discussão. Tiagão, beleza, estamos usando aqui bloqueador, tô fera. E se eu não conseguir intubar o paciente, Thiago, como é que a gente faz, né? Deixa eu ficar até grandão aqui. Thiago, e se eu não conseguir intubar o paciente? Aí vai dar ruim, né? O paciente vai morrer. Mas não, meus amigos, existe algo que todo médico deve saber, que é uma habilidade aí que nós médicos, seja você anestesista, clínico geral, você irá ventilar os pacientes. Simples. Não intubou? Olha para o monitor. E aí você vai ver, eita, tá saturando 60. Para tudo, tira o laringoscópio, vamos ventilar com o ambu e a máscara. E se o paciente for coronavírus? Vamos ventilar da mesma maneira, só que nós iremos usar o ambu, o filtro EPA e a ventilação a 4 mãos. Você vai chamar ajuda para ventilar o paciente, tá? É um mito que nós não podemos ambusar os pacientes coronavírus. Podemos sim. Isso daí foi no começo da pandemia. Foi até um algoritmo aí que criaram. Se você não intubar, tem que fazer uma cricopunção. Não pode usar o ambu. E acabou que começou a dar probleminhas.
Alguns pacientes começaram a morrer por hipóxia, porque fazer uma crico por punção não é fácil, quase nenhum médico tem a habilidade para fazer isso aí. Até cirurgião, que tem muita intimidade com essa área aqui, ele precisa ter uma experiência para fazer uma crico segura, e acabou que os pacientes começaram a morrer mais, e depois de um tempo houve uma flexibilização para que a gente comece a usar o ambu com o filtro EPA e a ventilação a 4 mãos, nos casos que o paciente irá morrer se você não ventilá-lo. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, inscreva-se no nosso canal. Você tem que se inscrever nesse canal porque toda semana tem vídeo aqui para informar você sobre via aérea, manejo hemodinâmico, ventilação mecânica. Eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo. E se você quiser ser o meu aluno, ser a minha aluna, na descrição deste vídeo tem um link aí para os treinamentos do Tiagão, para que você saiba, assim, seja fera. Vai ter muita segurança para trabalhar, para discutir, para ensinar até os outros. Fechado? Grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!